O Império tinha seus segredos, mas nenhum tão vil quanto o que tentou apagar da história. Este documento, corroído pelo tempo e pela mentira, guarda a chave para um crime que transcendeu a guerra, reescrevendo o destino de um homem e manchando a honra de uma nação. Não se trata de glória nas trincheiras em solo paraguaio, mas de um escândalo profundo, uma traição calculada que deixou uma dívida de sangue jamais paga. A verdade, como um projétil alojado, esperou décadas para ser extraída, sem anestesia, sem ferramentas, revelando a ferida aberta no coração do Brasil. O ano era 1865. A Guerra do Paraguai devorava vidas, e a convocação para o fronte era uma sentença de morte anunciada nas vilas e fazendas mais abastadas. Na vasta propriedade do coronel Dantas, uma notificação chegou, fria e inescapável, exigindo o sacrifício de seu herdeiro. Mas o sistema de poder local, construído sobre privilégios e opressão, operava sob suas próprias regras perversas. O nome do jovem Dantas Filho, destinado à carnificina, foi riscado da lista oficial com um traço firme, um ato de covardia que ecoaria por gerações. Em seu lugar, forjado no papel, surgiu um outro nome, uma vida sem valor para os senhores: Inácio, um escravizado da Casa Grande, conhecido por sua mente aguçada e mãos firmes, mas oficialmente apenas propriedade. Uma troca de vidas, uma sentença ditada nas sombras da impunidade. Na escuridão sufocante da senzala, uma promessa foi sussurrada, uma falsa esperança que brilhava como um raio em meio à tempestade. A liberdade, a alforria, em troca de sobreviver ao inferno da guerra. Uma oferta irrecusável, mas que já nascia com o veneno da traição entranhado em suas raízes. Inácio, arrancado sem cerimônia de sua vida, de sua gente, foi jogado no fronte, mais um corpo negro entre tantos outros. Carne para o canhão de um conflito que não era o seu. Mas o destino, por vezes, escolhe os caminhos mais tortuosos para revelar verdades inegáveis. A guerra, essa fornalha moral que consome a alma, revelou mais do que apenas a brutalidade dos homens e a fúria dos combates. Ela desvelou a inteligência tática de Inácio, sua capacidade inata de ler o terreno, de prever movimentos inimigos onde oficiais treinados e de alta patente falhavam miseravelmente. Não era heroísmo vazio, impulsionado por medalhas ou glória. Era sobrevivência pura, uma astúcia forjada no desespero de quem não tinha nada a perder, a não ser a própria vida. Mas o inimigo, Inácio logo perceberia, não era apenas o soldado paraguaio. O inimigo era a fome que corroía as entranhas, a febre que consumia corpos, a desumanização diária que transformava homens em sombras. E a indignação, essa força silenciosa, borbulhava sob a superfície da obediência forçada, aguardando o momento de explodir. Em meio ao caos úmido e traiçoeiro de uma emboscada no pântano, o Major Noronha, um oficial de alta patente e influência, tombou pesadamente na lama, uma bala inimiga alojada perigosamente perto de seu coração. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pontuado apenas pelo pavor dos soldados. Sem médicos, sem instrumentos cirúrgicos adequados para uma intervenção tão delicada naquele inferno verde, a morte era uma certeza sombria, pairando como um abutre sobre o corpo ferido do major. Ninguém se atrevia a intervir, temendo o inevitável. Foi Inácio, o escravizado, o substituído, quem agiu. Com uma faca de trincheira, aquecida no fogo para desinfecção, e a precisão intuitiva de um cirurgião que nunca estudou medicina, ele se aproximou do major, os olhos fixos na ferida aberta. Cada movimento era calculado, cada fibra de seu ser focada em um único objetivo: extrair o projétil, salvar uma vida que o sistema considerava infinitamente mais valiosa que a sua própria. O tempo parou naquele instante de vida ou morte. A tensão cortava o ar. A bala foi extraída. O Major Noronha respirou. Ele viveu.
E Inácio, de repente, deixou de ser apenas um número, uma peça descartável no xadrez da guerra. Aquela noite mudaria tudo, mas o que viria a seguir era ainda mais sombrio. Ele ganhou uma patente informal, o respeito silencioso dos soldados que testemunharam seu feito e a frágil esperança de que sua promessa de alforria seria, enfim, honrada. Era uma condecoração não oficial, mas sentida na alma, um reconhecimento que o Império não poderia ignorar. Mas o que Inácio não sabia, o que ninguém podia prever na poeira daquele campo de batalha, era que a verdadeira guerra, a mais cruel e traiçoeira, o esperava de volta em casa, nos salões do poder onde a justiça era apenas um nome. Se você chegou até aqui, já sente o peso dessa história. Peço que assista até o fim, para que a verdade não se perca novamente. Dê uma nota de 0 a 10 nos comentários e considere se inscrever no canal para que mais histórias como essa venham à tona. Será que a honra prevalecerá sobre o silêncio? O retorno do fronte não foi um rugido de vitória, mas um triunfo silencioso para Inácio. Ele havia sobrevivido ao inferno, havia salvado a vida de um major, havia liderado homens, brancos e negros, através da carnificina, sem nunca ter recebido uma ordem formal, apenas o respeito forjado na adversidade. Chegou ao porto, e depois à vila, cada passo uma promessa de liberdade se concretizando no horizonte. A expectativa, tão palpável quanto o ar abafado do entardecer, pairava sobre a senzala. A liberdade prometida, o fim das correntes, a recompensa por um serviço que poucos teriam a coragem de prestar. Mas a guerra, essa besta insaciável, não terminou quando os tiros cessaram. O inimigo verdadeiro esperava em casa, nas estruturas de poder que não podiam permitir que um escravizado se tornasse um herói. O coronel Dantas, senhor absoluto de suas terras e de suas vontades, observava o retorno de Inácio com um olhar frio, calculista. Aquele homem, agora um herói de guerra, era uma ameaça iminente à ordem que ele tanto prezava, um desafio insolente à sua autoridade inquestionável. Inácio, com a voz embargada pela emoção e pela esperança, relatou seus feitos, o resgate do Major Noronha, as batalhas vencidas pela sua inteligência. Ele esperava um gesto, uma palavra, o papel assinado que selaria sua tão sonhada alforria. Mas a resposta do coronel foi um silêncio cortante, mais cruel que qualquer chicote. O que se seguiu foi uma traição calculada, metódica, fria como a morte. O registro de alforria prometida a Inácio, o documento que jamais deveria ter sido mais que uma promessa vazia, foi apagado da existência, seu nome riscado de qualquer lista de voluntários que pudesse provar seu serviço. O coronel Dantas, com a cumplicidade silenciosa de um juiz de paz de vilarejo, homem de pouca moral e muito medo, e a aquiescência do comandante militar local, que preferiu o conforto da cegueira voluntária, simplesmente ignorou a existência de Inácio. Ele era, mais uma vez, um fantasma. Naquela mesma noite, o herói que salvou uma vida, que liderou homens, que enfrentou a morte 1000 vezes, foi acorrentado novamente. Seu corpo, marcado pelas batalhas, agora era novamente subjugado pela ferocidade do sistema escravocrata, uma humilhação que nem a mais dura das guerras havia infligido. Sua história de guerra, sua inteligência tática, sua salvação do Major Noronha, tudo foi varrido para debaixo do tapete da vergonha nacional. O escândalo era iminente, uma bomba-relógio prestes a explodir, mas mantido em segredo através do poder, da intimidação e do medo que pairava sobre a fazenda. Os anos se arrastaram, pesados como as correntes que ainda marcavam Inácio. A verdade, porém, é como a bala que ele extraiu. Mesmo depois de removida, ela deixa uma cicatriz indelével, um sinal de que algo terrível aconteceu. E cicatrizes, cedo ou tarde, são notadas.
Décadas depois, um jornalista investigativo, um homem que não se conformava com as versões oficiais e as histórias convenientemente esquecidas, tropeçou em fragmentos de correspondências militares. Um acaso? Ou o destino finalmente agindo? Em um diário esquecido de um soldado raso, encontrado em uma caixa empoeirada, ele leu sobre um escravo cirurgião que salvou um major. A informação era vaga, quase um sussurro no tempo, mas acendeu uma faísca de curiosidade, um fogo que logo se tornaria uma obsessão. Boatos persistiam, histórias sussurradas em bares e feiras de vilas esquecidas, sobre um feito extraordinário que foi deliberadamente apagado. Ele começou a montar o quebra-cabeça, a costurar os relatórios rasgados, as lacunas nos documentos oficiais. A caçada pela verdade se iniciou, um mergulho corajoso nos arquivos empoeirados de cartórios de vilas esquecidas em busca de testemunhas que ousaram lembrar. Cada pista, por menor que fosse, era um fio a ser puxado, levando a uma teia de mentiras e omissões que parecia infinita. O medo da retaliação era real. Muitos se recusavam a falar, seus olhos entregando o terror de décadas passadas. Mas o jornalista persistiu, movido por uma sede de justiça que o sistema, em sua arrogância, acreditava ter enterrado para sempre. Ele descobriu que a história de Inácio não era apenas um caso isolado, mas um sintoma de algo muito maior. Um sistema podre que sacrificava a honra em nome da manutenção de um status quo cruel. A verdade era uma arma e ele estava prestes a dispará-la. O que ele estava prestes a desenterrar não era apenas a história de um homem, mas o segredo mais bem guardado do Império, uma conspiração que envolvia os mais altos escalões da sociedade, e cada nova descoberta o levava mais perto de uma verdade devastadora, um desfecho que abalaria as fundações de tudo. A persistência do jornalista, aquela busca incansável por fragmentos de uma verdade silenciada, finalmente o levou ao coração do segredo. Escondido entre pilhas de burocracia imperial, ele encontrou uma ordem secreta, um mandado assinado por altas patentes. Não era um erro, nem uma negligência. Era um acordo sombrio entre poderosos, uma conspiração para apagar o feito heróico de Inácio. A razão era clara, brutal em sua simplicidade: manter a hierarquia social intacta, impedir que a figura de um escravizado herói abalasse as frágeis fundações de um império construído sobre a opressão. A ideia de um escravo que salvara um major, que demonstrara inteligência e coragem superiores a muitos oficiais brancos, era um veneno para o sistema. Era uma faísca perigosa, capaz de incendiar a ordem social, de despertar ideias de liberdade onde elas eram mais temidas. O jornalista tinha em mãos a prova material de um crime de Estado, uma conspiração para reescrever a história e manter a mentira. Mas como expor tal segredo sem ser silenciado? O desafio era monumental, o perigo iminente, pois ele estava cutucando uma ferida ainda aberta. Ele sabia que o julgamento não seria em um tribunal formal, com juízes e leis. Seria na corte da opinião pública, um palco onde a verdade, uma vez revelada, poderia, talvez, desmantelar o castelo de cartas erguido pela elite. Mas para isso, ele precisava de mais do que papéis. Precisava de vozes, de testemunhas. A caçada por velhos soldados que serviram ao lado de Inácio intensificou-se. Homens marcados pela guerra, mas também pelo silêncio imposto, agora viviam nas periferias da memória, suas histórias esquecidas, suas vozes caladas pelo medo. Um a um, com muita insistência e a promessa de que seus nomes seriam protegidos, alguns começaram a falar. Suas lembranças antes empoeiradas ganhavam vida, pintando um retrato vívido de Inácio, o estrategista, o curandeiro, o líder nato. Cada palavra era um tijolo na reconstrução de uma verdade demolida. Mas a peça que faltava,
A confissão irrefutável viria de onde a bala foi extraída. O Major Noronha, agora um homem idoso, vivendo recluso em uma fazenda distante, carregava consigo a cicatriz que Inácio deixara em seu peito. E essa cicatriz era a prova mais eloquente. A marca em sua pele era um lembrete diário de uma dívida que o tempo não pudera apagar, um grito silencioso de honra que o Império havia forçado a ser ignorado. O jornalista sabia que, para a verdade vir à tona de forma inquestionável, o major precisava confrontar a si mesmo e a dívida que tinha com Inácio. O encontro foi tenso, carregado de anos de culpa e silêncio. O major, a princípio, tentou se esquivar, sua voz rouca de cansaço, seu olhar evitando o do jornalista. Mas a persistência da verdade, implacável, o encurralou. "Ele salvou minha vida", sussurrou o major, a voz embargada, os olhos fixos na cicatriz, com uma faca quente sem nada. "Eles me disseram para esquecer, para fingir que nunca aconteceu, para que um escravo não virasse um símbolo. Eu fui um covarde. Eu aceitei." A confissão, finalmente, ecoou no silêncio da sala, um lamento tardio. Com as provas documentais, os depoimentos dos soldados e a confissão emocionante do Major Noronha, o jornalista tinha em mãos a história completa, inegável. O apagamento histórico seria revertido, a vergonha do Império, exposta para todo o Brasil ver. A matéria foi publicada. As letras gritavam a verdade, que fora silenciada por décadas. A nação foi sacudida pela indignação, pela crueldade revelada nas entrelinhas da história oficial. O nome de Inácio, antes riscado e apagado, agora estava gravado nas páginas dos jornais, na consciência de um povo. A corte da opinião pública, enfim, proferiu seu veredito. O coronel Dantas, já falecido na época da revelação, foi condenado póstumamente, sua memória manchada pela covardia e pela injustiça. Aqueles que o auxiliaram no crime tiveram suas reputações destruídas, seus nomes arrastados pela lama da cumplicidade. O Major Noronha, com a alma um pouco mais leve pela confissão, viveu seus últimos anos carregando o peso de sua dívida, mas também a pequena redenção de ter finalmente dado voz à verdade. A cicatriz em seu peito, antes um símbolo de silêncio, tornou-se um marco da justiça tardia. Inácio, o escravizado que salvou um major e teve sua liberdade roubada, nunca recebeu em vida a alforria que tanto merecia. Mas sua história, uma vez desenterrada, tornou-se um testamento de resiliência, um grito por justiça que ecoa através dos séculos, lembrando-nos que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para a luz. Sua memória e a vergonha do império que preferiu a escravidão à honra e a mentira à verdade estão agora gravadas na história para que nunca mais sejam esquecidas. Se você foi tocado por esta história de injustiça e resiliência, deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e se inscreva no canal. A verdade, por mais dolorosa que seja, deve sempre ser contada.